Bom dia! Começando bem o seu dia, está no ar aqui pela TV Amazônia, canal 7.1 e também pelo nosso canal do YouTube. Por favor, visite o nosso canal no YouTube, TV Amazônia, se inscreva nesse canal, curta, comente, deixe uma mensagem lá pra gente, compartilhe com outras pessoas, mas faça uma coisa também, faça uma coisa importante, ative o sininho para você receber as notificações. Vou até deixar um recado aqui para minha mãe na fé, Dona Ana Cristina, lá de Curitiba, que está falando que está assistindo os nossos programas Começando Bem o Seu Dia e tem sido muito, mas muito abençoada. Uma pergunta que eu quero deixar para você aqui logo no início do nosso programa. Você sabia que você é uma obra-prima de Deus em processo de restauração? É isso que você é isso que nós somos. Deus está trabalhando na nossa vida. Esse é o nosso tema do Começando Bem o Seu Dia, nessa manhã de terça-feira, que Deus está nos dando o privilégio de entrar na sua casa, onde quer que você esteja, talvez em um estabelecimento, eu não sei onde você está, eu só sei que você está nos dando a honra de entrar na sua casa com o nosso programa Começando Bem o Seu Dia. Daqui a pouco, após o nosso intervalo, nós voltamos com essa devocional nessa terça-feira que vai falar sobre uma verdade. Você e eu somos uma obra-prima de Deus num processo sobrenatural. Daqui a pouquinho, nós voltamos com Começando Bem o Seu Dia. Muito bem, estamos de volta com o nosso programa Começando Bem o Seu Dia, nessa manhã de terça-feira. Lembrando que o nosso programa vai ao ar agora, de segunda a sábado, às 6h30 da manhã. Mudou o horário, 6h30 da manhã, com reprise à meia-noite. Mas eu queria voltar agora com o nosso tema, declarando desde já que você é uma obra-prima de Deus, uma obra de Deus em restauração. Eu e você somos. Abra a palavra de Deus ou acompanhe aqui comigo, Efésios capítulo 2, versículo 10, que afirma isso. Pois somos, eu e você, feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Existe uma ilustração que cabe muito bem como aplicação nessa mensagem, nessa devocional. Tem uma arte japonesa chamada Kintsugi. Kintsugi. É só pesquisar que você vai acabar achando. O que essa arte promove? Nessa arte Kintsugi, eles pegam cerâmicas que foram quebradas e eles restauram essas cerâmicas quebradas. É uma arte milenar japonesa. Só que eles restauram essas cerâmicas quebradas com nada mais, nada menos do que ouro. E aí, depois que esse processo todo acontece, essa peça de cerâmica restaurada com ouro se transforma numa peça valiosíssima, original, única, como nenhuma outra que possa existir por causa do próprio processo de quebra e de restauração. Agora as cicatrizes daquela arte Kintsugi começam a brilhar com os fios de ouro. Assim também está fazendo Deus comigo e com você nesse processo extraordinário do nosso dia a dia, da nossa caminhada com Deus. 2 coisas ou 3 eu falo para você aqui nessa devocional. Primeiro, tem gente que começa o seu dia não tão bem. Tem gente que começa o seu dia sentindo-se quebradas por causa de erros, sentindo-se fracassadas, até mesmo com ideias ruins na mente, com ideações muito complicadas. Pessoas que às vezes amanhecem o dia já pensando em dar cabo da vida. Mas deixa eu te falar uma coisa. Em nome de Jesus, você é uma obra-prima de Deus, uma peça única. Quando Deus formou você no ventre da sua mãe, não havia pessoa igual. E Deus já havia sonhado com você antes mesmo da fundação do próprio mundo. A segunda coisa que eu te digo aqui é que Deus é o oleiro, aquele que molda o barro, aquele que transforma processos que aparentemente são impossíveis em milagres extraordinários. Esse é o seu caso. Você é um milagre extraordinário que Deus está trabalhando com as suas próprias mãos,
E Deus não joga o barro fora, como fazem muitas vezes os oleiros. Quando aquela massa de barro não dá certo, ele joga fora, pega outra e volta a fazer o seu vaso de barro. Deus não. Deus não te joga fora. Deus continua o processo, Ele continua moldando, continua trabalhando, continua operando, porque Ele tem um propósito eterno para a sua vida. Foi Deus, que é a última coisa que eu te digo, o próprio Deus que te criou está te dizendo hoje de manhã, o seu valor não se mede por aquilo que você está fazendo. O seu valor se mede por aquilo que você é. Você é uma pessoa muito, mas muito, preciso dizer isso hoje de manhã reiteradamente, você é uma pessoa muito amada por Deus. Não desista, continue firme, deixe Deus trabalhar, deixe o processo de Deus acontecer, porque ao final de tudo, você pode até passar do outro lado com várias cicatrizes no seu corpo, mas elas serão cicatrizes onde serão deixadas as marcas dos processos do Espírito Santo de Deus na sua vida. E eu quero declarar para você, em nome de Jesus, que Deus está transformando as suas feridas em fios de ouro. Deixe-me orar por você agora em nome do Senhor Jesus. Pai, abençoa a vida desta pessoa que está se sentindo agora fracassada, frustrada, impotente, uma pessoa que está pensando talvez até em desistir. Pai, em nome de Jesus, quebra, Senhor Deus, esse ciclo de mentiras do inimigo sobre a vida desta pessoa tão preciosa. Ela é única, ela é amada pelo Senhor e ela está num processo sobrenatural do poder do Espírito Santo sobre a sua vida. E eu declaro no nome de Jesus que aquele que começou uma boa obra na vida desta pessoa vai chegar até o final, vai completar esta obra até a volta de Jesus. Eu abençoo o dia desta pessoa e declaro no nome do Senhor a vitória sobre todo o complexo de inferioridade, sobre toda a ideia, ó Deus, de destruição, sobre toda frustração e fracasso, em nome de Jesus. Amém. Olha, a devocional terminou por aqui, mas daqui a pouco nós voltamos para encerrar esse programa extraordinário. Sabe por quê? Porque você está começando bem o seu dia. De volta, terminando o nosso programa Começando Bem o Seu Dia, nessa manhã de terça-feira. Eu quero somente fazer uma aplicação aqui final, deixar um pensamento para você. E o pensamento é o seguinte, uma verdade, você não é um rascunho, você é a arte de Deus. Deixe que Deus termine a obra em você hoje. Valorize-se. Lembre-se daquela arte Kintsugi. Deus está colocando fios de ouro em cada uma das cicatrizes que você tem recebido nesse processo, nessa vida que nós estamos vivendo aqui na face da terra. Mas vai haver um momento em que Deus, Cristo Jesus, vai voltar e vai resgatar a mim e a você de todo e qualquer sofrimento, de toda e qualquer lágrima, de toda e qualquer dor. Mas até lá, fique firme. O programa Começando Bem o Seu Dia está terminando agora, mas eu quero pedir a você que você esteja nos acompanhando pelo canal do YouTube da TV Amazônia, inscrevendo-se naquele canal, curtindo, compartilhando, comentando, ativando o sininho para você receber as próximas notificações de programas que vão lá de segunda a sábado, com um novo horário, 6h30 da manhã, com reprise à meia-noite. Nós estamos muito, mas muito felizes com a audiência que vocês têm nos dado. Isso é um retorno maravilhoso. Mas não se esqueça de compartilhar e de estar conosco. Amanhã nós voltamos, na quarta-feira, quando nós temos o nosso programa Começando Bem o Seu Dia, com enfoque sobre a família em sintonia. Deus te abençoe. Até amanhã, se Deus permitir, com Começando Bem o Seu Dia. As misericórdias do Senhor se renovarão todas as manhãs. Tô consciente que nem tudo acontece como na minha mente. Tenho sonhos no papel, mas pra tirar depende. Pensamentos intrusivos dão vontade de gritar que esse é o meu ano. Me sou estranho, já que não conheço nem um pouco desse ano. Sei que é mais fácil achar que a vida é um
os desejos